Olá, caríssimos alunos do segundo ano do nível, aqui é o professor Alisson. Nós vamos para a terceira parte da nossa aula e creio que a última parte dessa temática, que nós começamos a diferenciar e compreender como se dá a relação entre comunidade e sociedade, a partir da obra do Ferdinand Tourné. E nós temos algumas considerações nas duas primeiras partes da aula, que seria a diferença entre comunidade e sociedade, que a obra dele em alemão traz o título de Gemeinschaft und Gesellschaft, uma obra de 1887. Nós refletimos a diferença, que a Gemeinschaft, a comunidade, são sociedades pequenas, só retomando laços familiares e grupos fortes, em que você tem metas e crenças comuns. A gente pode pegar o exemplo das igrejas, das religiões, os laços de amizade, uma interação baseada na confiança e na comparação. E você tem também, na teoria da vontade, que vai partir de dois tipos de vontade, né? A vontade natural e a vontade racional. A vontade natural da Gemeinschaft, da comunidade, é a vontade de agir de forma cooperativa. Já a Gesellschaft, ou a sociedade, você vai ter sociedades maiores, em que você tem, digamos, a questão do espaço físico de forma ilimitada. É uma sociedade marcada pela busca, pela intensa divisão social do trabalho, em que você tem uma intensa mobilidade social entre os seus agentes, com um status social, papéis sociais bastante diferentes e até extrapolam o número de questão dos papéis sociais que esses agentes têm. Você tem relações baseadas numa certa impessoalidade, uma superficialidade, dada essa intensa divisão social do trabalho e toda a questão que a modernidade traz. E a vontade nessa sociedade, partindo dessa diferença que Tony faz, é que a vontade na sociedade é uma vontade racional de agir para algo específico. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver agora uma certa contraposição de um outro sociólogo estadunidense que vai trazer para nós também, que vai trabalhar numa das suas obras a diferença entre comunidade e sociedade, que é o filósofo estadunidense, o sociólogo estadunidense Robert Nisbet. Para Nisbet, o termo comunidade abrange todas as formas de relacionamento caracterizado por elevado grau de intimidade pessoal, profundeza emocional, engajamento moral, coesão social e continuidade no tempo. Só continuando a leitura, depois eu explico. As relações da sociedade se dão de modo racional, pela diferença entre meios e fins, motivada por interesses exteriores, e ao contrário das comunidades, são de domínio público. Essas relações são mutáveis, já que submetidas aos interesses individuais, portanto não durável. Ou seja, você tem as próprias relações da sociedade, você tem uma fluidez maior das relações, como Bauman vai dizer, a sociedade é mais líquida. Territorialmente, os padrões de vida comunitária estariam em torno de núcleos como a família, a vila, a vizinhança, e a casa, e a cidade, amigos, forma comunitária de sociabilidade. Aí vocês podem perguntar, mas parece, professor, que Nisbet dá uma atenção maior para a comunidade. Realmente, ele, na sua teoria sociológica, o Nisbet ele vai, de certa forma, estar preocupado em mostrar o impacto que a ideia de progresso trouxe, sobretudo a ideia de progresso pensada naquele aspecto kantiano, que nós teremos três estágios que a humanidade segue, ou a teoria da evolução, que o estágio que nós encontramos, digamos, a Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, em termos de ideia de progresso, é o estágio em que a humanidade toda deveria chegar. Então você tem assim, um forte apreço pela ideia de sociedade, e entendendo a comunidade de forma pejorativa, como aquela que é atrasada, que ainda carrega relações de muita proximidade, de muita afetuosidade, de um engajamento moral, uma coesão maior social. Então ele vai desafiar o Nisbet as teorias sociológicas convencionais sobre o progresso e a modernidade, insistindo nas consequências negativas da perda dessas formas tradicionais de comunidade.
um processo que ele acreditava que era bastante acelerado, foi bastante acelerado pela Primeira Guerra Mundial, essa passagem, essa perca da relações de comunidade para a sociedade. O homem perdeu muito dessa ideia de comunidade, dessa ideia de proximidade, dessa ideia de afetuosidade que a própria comunidade tem. Então, podemos dizer que o interesse desse sociólogo na formação da sociedade moderna reside em saber se e como ela pode revigorar as formas de vida comunitária e não só em entender quais são as consequências de tal fracasso. Por isso que ele vai dar toda essa ênfase nas características da comunidade, como eu coloquei nesse quadro para vocês. Você tem aqui uma nitidez da comunidade, limites territoriais, limites do ponto de vista espacial, que são pequenas comunidades. Você tem a ideia da pequenez, em que a unidade das relações limita-se à aldeia, ao conjunto de aldeias ali em torno dos interesses comuns. Você tem uma certa homogeneidade, digamos que essa homogeneidade são laços fortes que vão, de certa forma, reger as relações desenvolvidas por essas pessoas, que pode ser do mesmo sexo, da mesma faixa etária, etc. Então, você tem relações pessoais com vínculos diretos, com caráter afetivo emocional muito presente, por conta de ser pequeno, ser limites estreitos. Então, você tem realmente, assim, digamos, interesses comuns mais próximos. Por isso que Robert Nisbet vai dar toda essa ênfase à comunidade, criticando essa forte preocupação da sociologia com a ideia do progresso, com a ideia da sociedade. Então ele vai fazer essas críticas pontuais, diferente do Tonnet. Prosseguindo a nossa reflexão sobre essa diferença, voltando agora um pouco na teoria de Ferdinand Tonnet, a gente vai ver que na passagem do modo de produção feudal para o capitalismo, você tem, digamos, a passagem da comunidade para a sociedade, para Ferdinand Tonnet. Então, na passagem do modo de vida rural para o urbano, houve uma ruptura na organização dos núcleos da vida comunitária. Com o desenvolvimento da cidade, os círculos de parentesco e vizinhança perdiam forças, bem como sentimentos e atividades comunitárias. Os novos atores sociais, que agora estavam ligados ao mercado, dirigiam sua atenção fora da comunidade com o objetivo de transpor territórios. E isso, de certa forma, é muito próximo à teoria de Marx, porque se a gente for pegar o conceito-chave marxiano, digamos, de pensar as relações sociais de produção, muda-se a base econômica, estrutural da sociedade, no modo de produção, que é composto pelas forças produtivas, mais as relações sociais de produção. Você tem toda uma mudança na mentalidade e também na forma como as pessoas relacionam umas com as outras. Então você tem ali também como um fator para se pensar essa mudança que o capitalismo traz, sobretudo a divisão social do trabalho, né? Você tem, digamos, a passagem daquela vida, daquela relação de trabalho muito voltada nas guildas ou mesmo na relação entre mestre e aprendiz, da própria do modo de produção medieval, muito de proximidade, numa produção de pequena escala, o aprendiz participava de todas as fases. Já no modo de produção capitalista, você tem uma mudança muito drástica, a questão da primeira revolução industrial, ou até mesmo das primeiras fábricas. Você vai ter uma mudança no ritmo de vida, mudança nas relações, e isso tudo vai ser fator que coopera nessa passagem da comunidade para a sociedade. Então você perde aqueles laços de proximidade, de afetuosidade, e agora as relações se tornam muito impessoais, superficiais, pela própria dinâmica da vida e do trabalho com que o trabalhador, de certa forma, agora se depara. Continuando a nossa reflexão, segundo Fernando Tonnet, esse fenômeno, com a predominância da vontade arbitrária e sobrenatural, submissão do campo, da vila, para a dinâmica da vida metropolitana.
aquela vontade natural de agir de forma cooperativa, que na prática, de certa forma, significava o impulso de fazer com que aqueles que estavam próximos a você tenham uma vivência mais adequada, melhor, confortável, muda, né? A vontade agora não é mais voltada por essa ideia de cooperação, você não é formada. Agora você tem uma vontade voltada para a racionalidade, para a deliberação. É o homem do negócio, é o homem que calcula, porque você precisa alcançar algo específico na vida. Então você tem toda essa predominância das relações da vontade natural, agora voltada para a vontade racional, e sobretudo estipulada pelos fins econômicos, pelos fins aos quais você busca, que é sempre voltado por interesse próprio. Então, como eu disse para vocês, no campo das relações sociais, você dá esse enfraquecimento do costume, do parentesco, da tradição, tudo mediado por essa ideia da razão. Aqui a gente percebe tanto que você tem também uma proximidade com a ideia de Weber. Você tem o capitalismo traz aquela racionalidade que aquela ideia de afetuosidade, tradicionalidade própria das ações afetivas tradicionais, aos poucos vão perdendo espaço. Então, conforme o Tonnet, essas separações entre as relações de proximidade e agora as relações voltadas para fins é muito típica do capitalismo. Então ele vai muito ao encontro da teoria marxiana, em que você tem uma hegemonia dos moldes capitalistas, das características do capitalismo, da classe burguesa, que é a classe que impõe a revolução e consegue chegar ao poder econômico, tanto ao poder político. E você tem essa exploração da classe trabalhadora, e essa exploração da classe trabalhadora é muito fruto dessa mudança dos modos de produção, dessa passagem. Então, nas cidades, para Ferdinand Tonnet, já estariam centralizadas as grandes instituições econômicas e esferas do poder. Perde-se aquela relação de proximidade porque o foco agora é outro. O foco do capitalista é a individualidade, é o lucro. Tudo isso são características muito próprias da sociedade capitalista, que faz com que a comunidade perca toda aquela ideia lá do início de relações próximas, de relações de sociedades pequenas, de crenças comuns, de uma interação baseada na confiança, na cooperação. Agora é tudo baseado no papel, nas relações de contrato. Isso tudo modifica muito como o homem vai, de certa forma, relacionar uns com os outros, baseado muito nessa dimensão do lucro, de uma esfera interpessoal voltada para aquilo que é próprio do meu interesse, da minha vontade, visando fins próprios. Tudo isso vai dar essa conotação que é forte no capitalismo para a ideia de sociedade. Desse modo, nós temos uma acentuada distinção e até mesmo diferença, né? Enquanto a comunidade é tradicional, a sociedade é moderna. Enquanto a comunidade agrega, a sociedade desagrega. E isso é um momento histórico muito específico que ele está fazendo um estudo. Está pensando a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Mas não quer dizer eu não quero que vocês entendam que são momentos estanques, no sentido assim de que, num belo dia a sociedade acordou sociedade, com todas as características próprias da sociedade, que eu já citei para vocês, essa ideia de desagregamento, de superficialidade, de relações superficiais, etc., impessoais, e acabou-se a ideia de comunidade. Vocês vão ver que vai ter na modernidade, mais na contemporaneidade, vai ter movimentos de resistência contra isso, até mesmo de forma muito amplamente difundida, que vai ser com o fenômeno da globalização, que o próximo slide vai trazer para nós essa ideia que na sociedade complexa, sobretudo com o movimento da globalização, toda essa ideia mesmo de uma aldeia global, em que as distâncias desaparecem com o fenômeno da internet, com os telefones, todas essas ferramentas tecnológicas que nós temos,
nós temos digamos, essa expectativa entre as pessoas de romper com essa individualização e tentarem se agruparem em pequenas comunidades que, de certa forma, vão buscar uma certa afinidade, organizações comunitárias, e para buscar esse sentimento de pertença, de relação, já que nós estamos tratando de humano, a nossa natureza é gregária, como eu bem ressalto para vocês, que é aquela natureza de viver em comunidade, que ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Então você tem assim agora uma outra reunião comunitária visando muito mais a identidade cultural, interesses comuns. Então assim perde um pouco aquela ideia de naturalidade da vontade natural, que é aquela vontade em que você age de forma cooperativa, e você tem agora muito mais uma vontade intencional que, com os avanços da tecnologia, as comunidades vão, de certa forma, buscar agregar ainda em torno de alguns valores. Aí você tem informação de várias comunidades, como eu citei para vocês, os rappers na periferia, as gangues, os vários grupos comunitários e todas os guetos que, por identidade, vão se formando, seja identidade religiosa, identidade cultural, que vão agregando essas pessoas em torno de algo característicos que os une. Daí, e você tem ainda mais agora como um fator que é muito predominante nas nossas relações sociais. Nós vamos aprofundar numa próxima temática sobre a questão da socialização secundária, que é o fenômeno da internet, todas as comunidades virtuais que hoje em dia, digamos, é um boom do momento. Então você não tem mais aquelas formas tradicionais, elas desapareceram de comunidade. E os centros urbanos agora vão formar uma outra espécie de comunidade, uma outra espécie de associação entre essas pessoas que identificam em torno de um ideal comum, ou cultural, ou religioso, e isso vai dar toda uma complexidade com relação às relações sociais. O que eu posso dizer para vocês é que esse predomínio das relações sociais, segundo Fernando Toni, orientadas pela vontade artificial, tem um propósito em torno disso. Não é natural que as pessoas se reúnam em torno disso. Você tem ainda assim a vontade de fundo, aquela vontade racional com uma ideia de fins. Você se vai comparar, porque você tem a ideia da comparação, e a comparação, o gueto ao qual eu vou me associar, ou as tribos urbanas ao qual eu vou me associar, tem sempre um interesse. Seja um interesse de pertença, não precisa ser um interesse necessariamente econômico, mas estou dizendo que tem um interesse de afinidade também. Mas eu calculo essa busca pelo interesse. E então, só para reforçar e finalizar nossa aula e deixar bem claro esse conceito, vamos buscar retomar só a ideia de Gemeinschaft e de Gesellschaft. Eu amarro as ideias e a gente termina essa aula. Então, a Gemeinschaft é um grupo social demarcado espacialmente, em grupos considerados comunitários, que contam com um elevado grau de interação afetiva, integração afetiva, em um alto grau de coesão social e mesmo de homogeneidade, como eu disse para vocês. A comunidade tinha essa homogeneização dos seus membros, em que a vontade era muito natural, e sim, você era quase que construída à vontade. Então, as práticas sociais, os objetivos eram comumente partilhados, a forma de agir, de pensar. Então, tudo isso vai, de certa forma, compor a comunidade. Então, você tem hábitos, tradições, costumes, formas de relacionamento que são predominantemente pessoais, o que significa esse compartilhamento de valores e também de um alto grau de intimidade entre os participantes desse grupo. Já a comunidade, a Gesellschaft, diferentemente da comunidade, não é demarcada espacialmente, ou seja, dentro de limites facilmente estabelecidos. Por isso que, se formos pegar aqui, você tem algumas características da sociedade que eu elenquei para vocês, que essa ideia de uma sociedade abstrata, de universal e generalizada, traz muito essa ideia de que não tem como você, na sociedade, estabelecer um espaço geográfico determinado, justamente por essa amplitude que a própria comunidade traz enquanto conceito.
Então não tem como eu restringir esses limites bem estabelecidos. Então pode ter uma amplitude ilimitada, digamos. É, os grupos considerados societários ou associativos contam com um baixo grau de interação afetiva e de coesão, o que vai possibilitar, de certa forma, e muito claramente, essa ideia da forte individualização, dos interesses voltados para o meu eu, para o meu ego. Então, nem sempre os interesses são comuns, como na sociedade, nas sociedades menores ou na comunidade, podemos dizer. Você tem também forma de agir e pensar de forma muito heterogênea, muito diferente uma da outra. Você tem várias crenças, vários tipos de ética que se embatem na sociedade. Objetivos e prática de forma a agir que não tem essa integração com o todo comum. E as normas também se processam especificamente por meio de convenções, leis, opinião pública. Você tem bem aquela ideia weberiana de que nas relações sociais, na relação social com fins específicos, você tem ali a lei que resguarda. Você tem os matrimônios que vão ter um contrato. As relações entre patrões e empregados têm um contrato. Então você tem um papel, você tem toda uma questão burocrática que desaparece aquela relação entre eu e o outro, o Walter. Você tem uma relação muito voltada pela um baixo nível de intimidade social entre esses que compartilham e nem sempre tem os mesmos valores. Então, só para finalizar, depois desse amarrar das ideias, o que eu quero que vocês entendam é que a sociedade contemporânea ela tem a capacidade de mesclar essas duas vontades. Não é que desapareceu completamente. Essa vontade das vivências, a vontade das vivências, com a vontade voltada como meta própria e a vontade natural que me leva a agir de forma mais ampla. Você pode ter essas duas vontades balizando aí na sociedade contemporânea. Agora, como eu refleti na última aula, o que vai dizer muito do comportamento humano dentro da sociedade, dentro do aspecto dessa sociedade, de modo como nós agimos, ou de maneira muito racional, sem levar em conta os outros aspectos e características básicas da sociedade capitalista, que valoriza isso, ou se no outro patamar se estamos partindo de uma vontade que agrega mais, uma vontade que, digamos, operacione o outro de forma a ser eu e o outro, não eu e o Walter, eu e o diferente de mim, mas não o outro como objeto meu. É uma reflexão que eu gosto muito de Martin Buber, um filósofo personalista, que vai dizer assim: a minha relação com o outro não é uma relação que eu tenho com o meu celular, eu e isto. O isto é essa dimensão de coisa. A relação que eu tenho com o outro é eu e o outro não é isto. Eu e tu, eu e isto. O eu e tu, a relação que eu tenho com o humano, tem que ser uma relação de que o outro é igual eu, humano, não é eu e isso, o outro não é uma coisa minha. E eu vou deixar uma última reflexão, buscando essa ideia das vontades, a diferença das vontades, e dessa ideia que na sociedade contemporânea tem como ela mescla um pouco essas duas vontades. Vamos pensar numa situação hipotética. Suponhamos que se vocês estão indo prestar o vestibular e no caminho você encontra um concorrente seu que você sabe que pode ser um cara que vai até roubar uma vaga sua no mesmo curso que vocês estão pleiteando a vaga. Se você vê que o carro dele quebrou e ele está correndo em direção ao colégio para prestar o vestibular, o Enem, qual seria a sua postura? Você daria carona para ele e deixaria de lado essa vontade voltada para o seu interesse egoísta, ou você o deixaria chegar atrasado, tomando por base o fato que ele será um grande concorrente seu? Eu quero que vocês pensem isso e depois respondam para você mesmo. Qual tipo de vontade você segue na sociedade contemporânea? Então, vou finalizando essa aula por aqui.
Na próxima aula a gente vai continuar uma mesma reflexão sobre a sociedade e sua dinâmica, voltado para outros conceitos agora. Vamos pensar um pouco os processos de socialização. Muito obrigado.